Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, eu sou a Maria Ângela Brandão. Eu vou apresentar então, dentro do contexto da impedância-pH-metria em crianças, que foi o tema da nossa reunião agora com a doutora Ana Cristina Fontenelle. O artigo escolhido, ele foi publicado no Neurogastroenterology Motility. Isso foi em 2016. Essa revista é uma revista muito respeitada na área, tem um bom fator de impacto. E o artigo ele fala sobre a monitorização da impedância-pH-metria em pacientes que tenham sintomas sugestivos de refluxo gastroesofágico. Então, ele é bem selecionado porque ele vai pegar só pacientes que fizeram pH-metria e tinham sintomas digestivos que sugeriam a doença do refluxo gastroesofágico. Então, o contexto da impedância-pH-metria é que ela é superior à pH-metria. Nós sabemos que em nosso meio é difícil você fazer impedância-pH-metria, que eu saiba, só existem mesmo em serviços universitários, ou então em serviços particulares, em convênio é mais difícil de fazer, mas ela é superior à pH-metria porque ela vai dar, além da medida do pH, ela vai detectar o movimento do bolus, se o conteúdo que reflui é líquido, gasoso, uma mistura de líquido e gasoso. Ela também detecta até o nível que foi alcançado pelo conteúdo que teve o refluxo, e ela pode também ajudar nos resultados com a esofagite de refluxo, e foi essa a motivação desses autores para fazer esse estudo. Então, eles fizeram uma avaliação de todas as crianças que foram submetidas à impedância-pH-metria por sintomas sugestivos de doença do refluxo gastroesofágico, de outubro de 2013 a outubro de 2015, no Hospital de Zagreb. E eles avaliaram, então, aquelas crianças maiores que falavam que tinham dor, epigástrica, azia, queimação. E nas crianças menores foi levado em consideração se elas tinham vômito, regurgitação, falha em crescimento, anemia grave. E juntando isso, eles avaliaram a impedância-pH-metria em conjunto com a endoscopia digestiva alta e consideraram os valores, então, da impedância-pH-metria e correlacionaram com a presença de esofagite. Pela classificação de Los Angeles, eles consideraram esofagites a partir do grau A de Los Angeles. E também levaram em consideração o anátomo patológico, se havia um número aumentado de neutrófilos e linfócitos, uma hiperplasia da zona basal, um alongamento papilar, para ter o diagnóstico mesmo da doença, da esofagite. E fizeram 3 grupos: crianças menores do que 1 ano, ficaram no grupo 1, crianças de 1 a 9 anos no grupo 2 e crianças maiores ou iguais do que 9 anos no grupo. O desfecho primário, então, foi determinar a incidência da doença do refluxo gastroesofágico, que foi diagnosticado pela impedância-pH-metria em crianças nas quais a doença do refluxo foi a suspeita de base em sintomas gastrointestinais. Então, eles excluíram outras doenças extragastrointestinais que pudessem ter motivado aí um monitoramento da impedância-pH-metria. E a doença do refluxo gastroesofágico na pH-metria foi definida como um índice de refluxo maior que 10% em lactentes e em crianças mais velhas maior do que 7%. E a impedância-pH-metria foi utilizado 2 dos 3 seguintes critérios:
um índice de sintomas maior que 50%, o índice de sensibilidade dos sintomas maior que 10% e a probabilidade de associação dos sintomas de 95%. Então, consideraram positivo para a doença do refluxo quando havia pelo menos 2 desses 3 critérios. Já o desfecho secundário foi avaliar se havia diferença entre os episódios de refluxo na impedância pH-metria em relação aos resultados da endoscopia. Então, avaliar se havia correlação, se o refluxo era ácido, fracamente ácido, não ácido, se era gasoso, se era líquido, e se havia diferenças entre o tempo de eliminação do bolo alimentar, na porcentagem do refluxo atingindo o esôfago proximal, se o número de crianças com doença de refluxo comprovada por pH-metria e impedância pH-metria, como teria sido a relação delas com a presença de esofagite com a presença da endoscopia normal e avaliar as alterações ou diferenças que pudessem ocorrer em relação à idade, sexo, sintomas e associação com a doença do refluxo gastroesofágico. Então, também foi avaliado o número de crianças com sintomas durante a investigação, o índice de sintomas, o índice de sensibilidade dos sintomas e a probabilidade de associação dos sintomas, o número de crianças com doença do refluxo gastroesofágico determinado por pH-metria, o número de crianças com doença de refluxo gastroesofágico determinado pela impedância pH-metria e o número de crianças nas quais a endoscopia foi realizada e a esofagite foi encontrada e também o número de crianças tratadas com inibidor de bomba de próstata. Então, nos resultados, eles avaliaram 133 pacientes, 73 do sexo feminino e 60 do sexo masculino, uma idade média de 9,2 anos, variou de 2 meses a 18 anos, e a doença do refluxo gastroesofágica foi determinada pela impedância pH-metria em 44, então em 1/3 das crianças que tinham sintomas gastrointestinais sugestivos de doença do refluxo gastroesofágico, a impedância pH-metria detectou 1/3, 44 pacientes, enquanto que quando foi utilizado apenas o parâmetro da pH-metria, ela foi encontrada em 21, então menos da metade. Então dá uma proporção de 33% no caso da impedância pH-metria contra 15% em relação a usar apenas a pH-metria. Então essa tabela 1 mostra a distribuição dos sintomas entre os grupos. Claro que o grupo 1, que é menor do que 1 ano, não vai se queixar de dor epigástrica, nada disso, Mas ele é principalmente vômito, aquele arqueamento das costas, e ele é composto, então, por 23 crianças. O grupo 2, entre 1 e 9 anos, é composto de 33 crianças, e o grupo 3, ele é composto de 77 crianças, então a maior parte das crianças tinham mais do que 9 anos, natural, porque se queixam mais, sabem referir melhor, e certamente esse foi o resultado que a gente teve aqui nessa tabela. Entre as diferenças entre os grupos que foram observadas, a gente destacou aqui que as crianças menores realmente tinham uma maior frequência que o conteúdo do refluxado viesse até o terço proximal. É esperado pela própria natureza da alimentação de crianças menores do que 1 ano. Outra coisa para a gente destacar é o fato da esofagite, ela está presente no número muito pequeno no grupo 1. O grupo 1 é das crianças menores do que 1 ano de idade. Só 6 fizeram endoscopia e dessas 3 tinham esofagite. No grupo 2, que é do grupo de 1 a 9 anos, 23 dos 33 fizeram a endoscopia e desses 23, 6 tinham esofagite. A maior parte mesmo acaba sendo no grupo 3, que é o grupo maior do que 9 anos, é até esperado, porque é a população que mais vai reclamar mesmo, vai poder referir queixas gastrodigestivas, E nesses casos a gente observou que 60%, dos pacientes fizeram a endoscopia e desses 23 dos 47 tiveram a esofagite. O fato de fazer a pH-metria e a impedância pH-metria e ter usado o IBP não teve nenhum significado clínico. Em relação, então, às diferenças daquelas crianças que tinham esofagite
comparados com as crianças que tinham endoscopia normal, né? Então, 32 tinham esofagite e 44 sem esofagite. E quando se compara o fato de você ter a correlação com a esofagite, a gente observa que as crianças com esofagites vão ter um número maior de refluxos, um número total maior que refluxos, um número de episódios de refluxos ácidos maiores, assim como refluxos fracamente ácidos, assim como episódios de refluxo não ácido, de refluxo líquido, de refluxo gasoso. Então, há uma correlação muito boa, então, da impedância pH-metria com a esofagite, a presença de esofagite. Então, na discussão, a gente observa que a impedância pH-metria é superior à pH-metria na detecção do refluxo, né? Então, é quase o dobro que a impedância pH-metria conseguiu pegar. O número de crianças que fizeram endoscopia foi bem menor, né, do que a coorte total, e a distribuição dos grupos não era igual. Isso é uma limitação dos estudos retrospectivos, mas esse estudo incluiu todas as crianças com sintomas gastrointestinais que foram submetidas à impedância pH-metria. Isso é muito bom para o estudo, né? E ele contribuiu com dados importantes para a correlação entre os resultados que a gente observa na impedância pH-metria e na esofagite. Então, tem uma correlação muito boa e isso é importante desse estudo. No entanto, esse estudo tem a vantagem de ter incluído todas as crianças que tinham sintomas gastrointestinais e que foram submetidas à impedância pH-metria. E com certeza esses resultados contribuíram para a gente pensar que a monitorização da impedância pH é muito válida para a gente fazer essa associação com a esofagite. Em relação ao que a gente tem atualmente, sobre a suspeita com sintomas típicos de doença do refluxo gastroesofágico, é que o inibidor de bomba de próton por 4 semanas é justificável, mas a gente observou que a doença do refluxo gastroesofágico foi confirmada em 28,6% das crianças acima de 8 anos, sugerindo que a maior parte delas poderia ter utilizado o IBP sem necessidade. Então, isso é uma coisa que no mundo ideal seria importante a gente ter essa avaliação do que usar o IBP. Então, as conclusões do estudo é que a impedância pH-metria deve ser utilizado em crianças com sintomas da doença do refluxo gastroesofágico, que ela detecta a doença do refluxo gastroesofágico em todas as idades e se correlaciona fortemente com a endoscopia, e há necessidade de novos estudos, uma vez que mesmo nesse estudo o número de endoscopia não foi grande, né? Foi pequeno, mas ainda assim é um estudo que traz bastante informação. Muito obrigada. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.